E essa tecnologia toda, pelo menos o que eu tenho visto de forma geral, ela tira da frente alguns trabalhos mais operacionais, tanto da pessoa PM como da pessoa designer e das pessoas engenheiras também. Tem empresas que estão tentando transformar para 2 gerações atrás e o mundo já está indo para a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Produto em Pauta. E a ideia aqui é fazer algo diferente. A gente vai começar com um bate-papo. É, A gente está, enfim, pensando no tema geral aqui desse novo, dessa nova temporada, ser além das buzzwords, ou seja, a gente tentar conversar um pouquinho mais a fundo sobre temas que aparecem aí, AI, Discovery, enfim, visão de produto, esses temas todos aí, para a gente ir um pouco mais fundo, né, e tentar entender um pouco melhor sobre eles. E eu chamei um amigo de longa data, conheço ele desde a época que ele estava ajudando a turma da Móvel ali, né, junto com o Flávio Steca e tal. E mais recentemente, né, depois dali, ele começou a trabalhar muito no tema de OKRs e ele ajudou muito a gente lá na Local Web, lá no comecinho, acho que foi, se eu não me engano, 15. 2015, que é o querido Felipe Castro. Felipe Castro, muito bem-vindo. Obrigado, Joca. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um ótimo papo hoje. Com certeza, com certeza. E o Felipe ele vem ajudando muitas organizações ali a sair do modo output e ir para o modo outcome. Se você quisesse se apresentar um pouco mais, contar um pouco para o pessoal aí do teu Claro, background. claro. Eu comecei ajudando empresas a trabalhar com OKR, né? Primeiro lá em 2014, 2015, aí foi Local Web, OLX, Nubank. Depois eu comecei a trabalhar com empresas fora do Brasil, né? E aí passei a trabalhar muito mais fora. Nesse meio tempo eu comecei a colaborar com o Marty Kagan também, acabei colaborando com ele no conteúdo de OKR e Outcomes dos 2 livros dele, do Empowered e Transformed. Escrevi um artigo com ele também. E fora do Brasil eu trabalhei com várias empresas, Adobe, Expedia Group, Target, Home Depot, sempre com esse ângulo de como é que se ajuda organizações de produto a mudarem de output para outcomes, né? E aí eu comecei achando que meu trabalho era ensinar OKR, e aí rapidamente ensinei que aprendi que OKR era só uma pecinha, né? Tem tudo que vem em volta, né? Como é que você cria alinhamento, como é que você cria métrica, como é que você define, e aí você vai... E hoje em dia o meu trabalho é muito mais em mudar a cultura do que mudar o OKR, né? Expandiu muito mais. Hoje eu defino que o meu trabalho é ajudar a criar as empresas que conseguem criar produtos de sucesso em escala, né? Tem alguns coaches que trabalham com o time, que é o pessoal de Discovery Coach, tem um pessoal que ajuda a formar líderes de produto, né? Product Leadership Coach. Eu sou meio que Product Company Coach, né? Eu trabalho com a empresa como um todo, né? Porque eu também trabalho muito com o pessoal que é fora de produto, né? CEO, CFO, todos os stakeholders, porque uma das coisas que eu aprendi é que dá para trazer essas pessoas junto na transformação, você consegue fazer com que elas também comecem a usar outcomes com os times deles, né? Time de finanças também é super focado em output, time de RH. E aí, quando você consegue fazer os outros times mudarem também, fica muito mais fácil de se relacionar com o time de produto, né? Porque eles entendem, não é só para o pessoal de produto, é para todo mundo, né? Então, botar todo mundo fazendo a mesma linguagem é muito poderoso, né? E aí até colocar, a gente fez um pouco disso lá atrás, né? Era para todo mundo. Eu lembro que a gente trabalhou com o CEO, a gente trabalhou com todo mundo, né? Com o Flávio, né? Foi com a diretoria inteira, com todo mundo. Então isso ajuda muito, né, na transformação, né? Total, total. Então, assim, tem essa vantagem de ter vindo de OKR, que a minha visão é para a empresa e não só de produto. Acho que são várias peças do quebra-cabeça. Eu acho que tem que ter todas essas peças, entendeu? Tem que ter liderança forte, tem que ter time bom, tem que trabalhar na empresa inteira. Então, eu ajudo mais com a empresa como um todo. Muito legal. Isso, se eu não me engano, naqueles 3 tipos de coaches, né, que o Marty tem falado ultimamente, tem o Discovery Coach, que você falou, tem o Leadership Coach e tem um terceiro, Transformation Coach, que eles que é o chamam. Transformation Coach, né? Então esse trabalho é bem de Transformation Coach. E indo nessa linha de transformação, acho que a gente poderia conversar um pouco sobre o tema que a gente combinou de conversar aqui, que é, poxa, com AI e AI generativa chegando com tudo ali, vem uma onda, né, fazendo uma transformação aqui nas empresas, né? Eu acho que esse tema ele é bem relevante. Inclusive, né, você estava comentando de trazer uma frase ali para guiar a nossa conversa. Sim, sim. Eu estava até pensando sobre isso hoje.
tem empresas que estão tentando transformar para 2 gerações atrás e o mundo já está indo para a próxima. Né? Então, é aquela história. O cara está saindo do 2G para o 3G, só que o mundo já está no 5G para o 6G. Né? Então, assim, como é que a gente consegue conscientizar as pessoas que elas têm que não só transformar, mas já começar a transformar indo para o novo. Né? Só que o novo não está definido ainda. Né? Então, e aí tem aquela frase do Benedict Evans que a gente gosta muito, a gente cita sempre, que tem um velho ditado que diz que quando as pessoas conseguem uma ferramenta nova, a gente tem a tendência de primeiro pegar a ferramenta e adaptar a maneira antiga de trabalhar. E aí depois a gente adapta a maneira de trabalhar a ferramenta. Né? E eu gosto muito de um exemplo que ele dá, que ele fala de como se fosse como é que você fazia para preencher recibo, né? Para pedir reembolso. Né? Primeiro era em papel. Aí depois você fez um aplicativo no Windows, né? Cliente servidor. Aí depois você botou na web, mas era o formulário de preencher na web. Aí depois foi com o app que você preenchia na web. Até que alguém se tocou que era só tirar uma foto do recibo. Né? Então, assim, várias tentativas de adaptar a tecnologia ao antigo, e aí depois alguém se toca que, peraí, essa tecnologia nova dá para fazer algo novo, completamente diferente, né? Que é tirar a foto. Então, com AI, tem muita gente que está fazendo essa mesma coisa de pegar o papel e botando o formulário e botando na web, e botando no aplicativo, em vez de pensar como é que muda. Né? Então, eu acho que essa frase aí que diz um pouquinho da nossa conversa hoje, e aí que tem 3 maneiras de usar AI, né? Pelo que a gente estava conversando antes, que primeiro é criar produtos baseados em AI. Né? O Mário usa o termo Intelligent Product, o Mário Kagan, né? Que é diferente de smart, porque smart qualquer televisão né? E a gente tem que ver como é que se chama esses produtos em português, só tem uma palavra que é inteligente, né? Mas a gente tem que criar qual é a diferença do produto que tem AI, né? Não é Smart TV, não é isso. Né? Então, eu criei esse produto baseado em AI. A segunda é adaptar AI para a maneira que você trabalha hoje, né? E aí, por exemplo, usar AI para criar user story, né? Pegar o jeito que você faz hoje. E a terceira é adaptar a maneira que você trabalha hoje para as possibilidades de AI, reinventar o que você está fazendo. A gente está vendo o time mudar, alguns times estão mudando os papéis do time, tem alguns times que estão mudando a maneira de trabalhar, tem hoje em dia onde o designer pode codar, o engenheiro pode fazer a tela, o product manager pode fazer tudo. Né? Então, acho que a ideia hoje é tentar cobrir esses 3 pontos, né? Essas 3 maneiras de usar AI. E legal, acho que vale explorar cada um deles, pensando no primeiro ali, né, do produto inteligente, né, não smart, mas inteligente mesmo, né? Até a definição que o Marty colocou ali, né, que o produto ele é ou determinístico, né, ou probabilístico, né? Determinístico é que você tem um caminho claro do resultado onde ele vai chegar, e o probabilístico ele te dá possibilidades de caminho com percentuais ali, né, de chances de ser. Inclusive ele dá alguns exemplos como o Discover Weekly da Spotify, ele dá o exemplo desses recomendações de Netflix e tal. Então, pensando nesses produtos inteligentes, como que você enxerga de forma geral, assim, AI de forma geral, ou é mais centralizado em Gen AI, em AI generativa, que essa AI coisa? Aí vale a pena a gente, né, dizer que uma das coisas legais do nosso papo é que a gente pode discordar. Né? Ninguém tem a resposta nisso, está todo mundo tentando descobrir junto como é que vai ser. Né? Então a gente provavelmente vai discordar de alguns detalhes. Né? Eu prefiro falar em AI generativa, né, que é diferente de aprendizagem de máquina de machine learning. Né? Então, para mim, recomendação é a tecnologia antiga, super útil, super importante, mas algumas pessoas você botam junto, e eu acho que isso é um detalhe. Né? Mas o que eu acho que é importante é a gente falar um pouco dos erros comuns que as pessoas estão fazendo, né? Das misconceptions, dos equívocos, que é ou achar que basta plugar no chat GPT e está tudo resolvido. Né? Quantas empresas você já viu que botam, né, o AI direto para falar para responder cliente? Né? Vamos demitir todas as pessoas, né, do nosso customer service, do atendimento a cliente, e agora, né, só botar o chat GPT para responder. Isso não funciona. Né? Então, tem muito mais engenharia por trás disso, né? E as empresas que estão fazendo estão misturando sistemas com AI, com LLM, que é o probabilístico, né? Que ele
E tem sistemas tradicionais determinísticos, e aí um controla o outro, tem mais de um AI envolvido, porque eles fazem controle de alucinação, né? Tem toda uma engenharia por trás para não acontecer esses casos que a gente está vendo aí de empresa que bota o ChatGPT direto atendendo o cliente e ele sai prometendo coisa que a empresa não faz, né? Então, ou tem advogados que usaram para fazer petição, e aí o ChatGPT se inventou umas referências lá que não existiam, né? Então tem toda uma engenharia por trás para você evitar essas alucinações. Então não é só plugar no ChatGPT, só isso não funciona, né? Tem toda uma engenharia por trás, né? E você tem exemplos de empresas que já estão fazendo produtos inteligentes com Gen AI dentro das suas clientes, enfim, alguma... Cara, tá todo mundo tentando fazer, né? Tá. Eu acho que está todo mundo tentando fazer. Eu acho que tem gente em diferentes estágios, né? Tentando fazer, usando para diferentes coisas. E as empresas e obviamente nessa área de chat de atendimento, né, tem muita gente mexendo, e as empresas mais avançadas estão fazendo isso. Então, assim, cara, tem toda uma engenharia de controle de alucinação, ou seja, tem mais de um AI tomando conta. E aí tem um lado, então, assim, um AI propõe a resposta, aí você tem um controle de alucinação para responder. Não é só prompt. Sim, tá? sim. Porque tem gente que acha que assim, criar produto com AI é só fazer uma lista de prompts. Não é isso. Sim, né? Eu tenho, assim, especificamente AI de forma mais aberta ali, né, que você discorda até que não é necessariamente o uso, mas de forma mais aberta, assim, existe já há longo tempo, né? Essa coisa de recomendação. Na época da Conta Azul a gente já fazia isso, na Lopes também, recomendação de imóvel similar. Cálculo de preço, né, indicação de preço e tal, mas isso é tudo na linha do machine learning. Mas com AI generativo eu tenho ajudado algumas, especificamente que trabalham exatamente nesse tema que você falou de advogados ali, que são, enfim, RPs para advogados ali, para ajudar a acelerar o trabalho, né, escrever petição, escrever, enfim, procuração, né, essas coisas mais prontas ali, analisar contrato, fazer análise de contrato, destacar os pontos principais ali, mas tem esses riscos, né? Pode eventualmente alucinar ali, tem que ter esse controle. Tem uma outra, que é uma empresa muito interessante, que ela mexe com acompanhamento de temas que estão na pauta do governo, né? Então, enfim, você tem, por exemplo, imagina um Uber da vida, o Uber tem que acompanhar como é que está a legislação de táxis no Brasil, né? E aí ele está colocando, né, essa startup, eles estão colocando inteligência artificial exatamente para analisar esse conteúdo todo que sai do governo para poder entregar uma informação mais redonda ali para os clientes dele. Então, eu tenho visto também alguma coisa nesse sentido bem interessante mesmo. E uma coisa que está acontecendo muito é as pessoas falando de... você tem que ter o humano no circuito, né? Human in the loop, né? Exato. Que não é a AI sozinha tomando todas as decisões, né? Você tem que ter AI trabalhando junto com o humano, né? Estamos longe de conseguir que a AI faz tudo, né? O GenAI o LLM faz tudo sozinho, né? AI está na infância, né? Assim, sim. Na visão adulta, né? Como se diz, né? Sim. Então, não dá para você deixar fazer tudo. Né? Mas outro dia eu estava ouvindo um episódio de podcast do Reid Hoffman com aquele Irving... Aquele do Homo Sapiens lá, esqueci o nome do autor ali. E ele fala... assim, a AI realmente a gente pode enxergar como uma criança mesmo, né? Que ela está aprendendo, né? E ela aprende com os adultos, aprende com os humanos mesmo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, sei lá, daqui a 5 anos, né? Depois que aprendeu um monte de coisa, depois que entrar, sei lá, na adolescência, né? Mas ele traz exatamente essa figura da criança que está aprendendo com os adultos. Mas concordo com você, assim, sem supervisão de adultos ali vai ficar bem complicado mesmo. Ficou até famoso, né, nos Estados Unidos que a Klarna, que é uma empresa que faz pagamento parcelado, né? Pagar em... Né? Eles na Europa e Estados Unidos disseram que iam demitir todos os funcionários de serviço de customer service, todo mundo de atendimento. O CEO falou. Em 2 meses voltou atrás e falou: veja bem, vamos contratar todo mundo de volta. Contratou todo mundo de novo porque viu que não dava, né? Então não funciona assim, né?
E tem que ter, primeiro tem que ter humano no circuito ainda, né? E tem que ter toda essa engenharia de controle de alucinação, de saber quando é que usa o sistema probabilístico determinístico, né? É muito mais do que só fazer uma API do ChatGPT. Sem dúvida. Ou uma listinha de prompts que você... Não, é muito mais do que isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não é só isso. E entrando no segundo tema, né, na forma de trabalho, né, você tem visto, enfim, clientes suas mudando o modelo de trabalho? Como que elas estão adotando a AI para, enfim, para melhorar ou acelerar a produtividade dos times? Eu acho que, primeiro, muita gente está focada em produtividade individual, que é o primeiro erro, né? Produtividade do engenheiro, do developer, produtividade do designer, produtividade da PM, né? E não produtividade do time, e mais importante que é atingir outcome, né? Então, assim, o que está acontecendo, está muito claro, é que as empresas investiram em AI e ninguém viu o resultado. Ninguém conseguiu ver o resultado, né? Basicamente porque você tem que passar... Assim, você tem duas maneiras de você ter ganho de produtividade, né? Ou você faz uma ferramenta melhor, ou você muda o workflow baseado na ferramenta nova, né? E o melhor exemplo histórico é o Henry Ford, que pegou a tecnologia que existia, só que ele criou a linha de montagem, né? Ele reorganizou o trabalho. Então, o que eu tenho visto é as melhores empresas não estão fazendo só usar a ferramenta individual, né? Estão repensando a maneira de trabalhar. Né? Então, as pessoas estão, por exemplo, adotando prototipação rápida, usando Cursor, usando o V0, usando Bolt, usando todas as ferramentas de prototipação, porque, aparentemente, as ferramentas ainda não estão boas o suficiente para fazer o código de back-end, o código de sistemas mais complexos, mas prototipação é muito rápido. Muito. Só que aí você tem que desaprender o antigo, né? Quem está naquele modelo de usar artefato pesado, que tem que escrever muita documentação, né? Não faz o menor sentido, né? Então, fazer um monte de história, fazer planejamento do release inteiro, né? Isso não faz o menor sentido mais. As pessoas estão abandonando as coisas de artefato, né? Pesados, né? Então, assim, quem já trabalha com artefato mais leve, por exemplo, um amigo meu, que ele foi PM do Google, agora está numa startup de AI, ele fala, cara, para mim, eu estou usando o Lovable como PM, mas eu sempre trabalhei com coisas leves. Eu sempre gostei de trabalhar com... Eu chamo engenheiro que gosta de pensar. Então, assim, a relação sempre foi colaborativa. Então, assim, sempre foi um roadmap now, next, later, super alto nível, e a gente trabalha com protótipo. Então, assim, para que eu preciso definir histórias ou requisitos se eu já tenho o protótipo, né? Assim, claro. Então, assim, o protótipo já diz o que a gente tem que fazer. Né? E aí, então, as pessoas estão abandonando várias coisas. Mas mesmo você vê as pessoas que estão praticando... fazendo prototipação rápida, ainda tem muita gente presa no modelo antigo. Então, tem o lado de desaprender. Então, eu acho curioso que, assim, a mesma coisa que a gente vê, as pessoas estão transformando para o modelo de produto, né? O pessoal que está saindo do feature team, vindo para produto, o pessoal que já está em produto também está preso, né? No modelo antigo. Né? E assim, acho que o maior dos problemas é que a maioria das pessoas não está no modelo de produto de verdade. Eles fazem mini waterfall. Né? O PM vai lá e faz as histórias, faz os requisitos, aí o designer faz as telas, o engenheiro faz, né, o código. Né? Isso é waterfall. Né? É um processo que é sequencial. Né? Já deviam estar trabalhando de maneira colaborativa há muito tempo. Né? Só que para ter vantagem com vibe coding, etc., tem que ser colaborativo. Né? Todo mundo participa da hora de fazer o protótipo. Né? O time de engenharia inteiro já está vendo como é que está fazendo o protótipo. Tem um engenheiro participando da produção do protótipo. Né? Hoje em dia você está vendo, por exemplo, o VP de design da Intercom falando, pela primeira vez eu fiz um pull request, botei código em produção. Aí todos os designers do Intercom botaram assim, eu também botei. E aí, assim, os designers, pequenas mudanças de erro de interface, sabe? Eles estão mexendo. E aí eu vi o CTO da Intercom falando, cara, isso é um ganho enorme de produtividade para os engenheiros, porque assim, quando você pode contar com a ajuda de não engenheiros para fazer as coisas que são fáceis, que não precisa ter um engenheiro sênior fazendo, é ótimo. Né? Mas tem que ter essa visão colaborativa. Né? E até adicionando a isso que você está falando, acho que tem uma coisa muito importante que você trouxe nesses dois exemplos, que foi a pessoa no C-level
que puxou essa onda dentro da empresa, né? É essa pessoa que tem que puxar essa onda dentro da empresa. Não pode ser, assim, depender de que só o time vai ir atrás, né? Eu tenho uma cliente minha em que o CTO e a diretora ali de tecnologia, os dois passam o fim de semana brincando com Lovable. Na verdade, eles brincam com Windsurf, eles preferem o Windsurf. Mas brincando com Windsurf, fazendo projetos pessoais e ficam contando na empresa inteira: olha, fiz isso, fiz aquilo, para criar essa. Ficar todo mundo mais destemido em relação ao novo, né? Que às vezes as pessoas ficam, não, mas eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho que entregar, eu não posso mudar minha maneira de trabalho. Mas quando vem a liderança falando, olha só o que eu consegui fazer de diferente aqui, usando essa ferramenta nova, usando esse jeito novo de fazer, acho que essa pessoa ajuda a quebrar essas barreiras internas de mudança, né? De adotar um jeito novo de trabalhar. Sim, com certeza. Até porque você tem um desafio de qualquer processo de mudança, que é a principal barreira para, sei lá, pessoa de engenharia ou qualquer, não adotar a ferramenta nova. Eu não tenho tempo de estudar isso. É isso. E aí, um problema que é o paradoxo de melhoria, né? Que quando você vai adotar uma coisa nova, a tua produtividade cai primeiro para depois melhorar, né? Por definição, você está aprendendo novo, né? Então, assim, mesmo que as ferramentas são muito rápidas, no começo você vai perder. Então, assim, a liderança tem que entrar para dizer, olha, a gente vai investir nisso aqui, a gente vai gastar tempo nisso aqui, a gente vai ter, provavelmente, alguns times que estão já respirando isso e ensinando os outros, né? Então, tem sim mas sempre com essa visão de repensar a possibilidade, né? Para não cair nessa armadilha de eu estou digitando o recibo no app em vez de tirar foto. Né? Como é que eu posso tirar foto? Assim, para que eu preciso de requisito? E aí, eu vejo muito lá fora, o que está acontecendo as empresas que não estão fazendo isso, os PMs estão virando gargalo. Porque a produtividade do engenheiro, assim, aumentou tanto, né? De novo, a produtividade individual aumentou tanto que o PM que ainda está preso fazendo artefato pesado, fazendo coisa pesada, virou gargalo. Né? Isso me lembra um amigo meu que era CTO de um dos meus clientes, que ele falava que, cara, quando eu entrei aqui era tudo monolito, a engenharia estava meio bagunçada, a engenharia estava meio bagunçada, mas depois que a gente acertou a engenharia, montou um time bom, o time começou a rodar, a engenharia deixou de ser o gargalo e produto passou a ser o gargalo, o produto não estava forte ainda. E está acontecendo isso de novo. O produto que ficar preso no modelo antigo vai virar gargalo. Mas você sabe que isso é muito comum, assim, nas clientes com quem eu trabalho. Primeiro, você tem que arrumar a parte da engenharia, né? A engenharia tem que estar rodando redondo. Não adianta você começar mexendo com produto se a engenharia ainda está bem bagunçado, não tem, né, uma capacidade produtiva legal ali. Mas uma vez que a engenharia começa a rodar redondo, aí o gargalo vira produto, imediatamente. A falta de capacidade de produto de dar uma direção mesmo, né? De trabalhar ali com o time né? Tanto o discovery do problema, como o discovery de solução. É bem interessante isso mesmo. Mas essa mudança para... O pessoal está chamando de Vibe Prototyping, né? Tem Vibe Coding, e aí o próximo nível é Vibe Prototyping. Né? Você não tinha ouvido ainda, Vibe Prototyping é nova. Porque Vibe Coding significa que cada um está fazendo sozinho. Sim, né? sim. Vibe Prototype é o time está trabalhando junto, colaborativo. Né? Entendi. Não é uma pessoa só, é o time. Né? Então, esse é o Vibe Prototype, né? Que é a mesma ideia de você estar indo lá, fazendo na Vibe, lá fazendo. Né? E é uma coisa que é para jogar fora. É protótipo. Né? E aí tem que mudar muito o mindset das pessoas. Da mesma maneira que o pessoal, para sair de waterfall para ir para Java, tem que mudar o mindset. Depois para produto, mudar o mindset. Para ir para Vibe Prototype, tem que mudar o mindset de novo. Porque não pode ser mini waterfall. Não pode ser sequência, tem que ser colaborativo. E aí teve designer que quer se proteger, e aí fica assim, querendo, não, eu que tenho que fazer as telas. Assim, cara, vamos fazer, faz junto, né? E faz o protótipo. E já faz junto com o Discovery Tree, já com o engenheiro junto, porque para saber se você consegue depois, se é capaz de implantar depois. Né? E uma coisa muito legal que eu já vi alguns clientes meus fazendo a gente tem aquele problema clássico, né, da liderança que quer ser muito top-down, ou o founder que tem a visão do produto e o founder acaba virando gargalo quando a empresa cresce. Com essas ferramentas, como você consegue fazer o protótipo na hora, na reunião com o CEO, eles mudaram para o protótipo, o cara falou, amei isso. Entendeu? É isso aí. Porque assim, ele consegue confiar muito mais no time agora, porque sabe assim, cara, se o time for na direção errada, em 10 minutos eles mudam a direção.
né? Então, assim, isso mudou a relação deles com, olha, beleza, agora eu confio no time, porque se precisar consertar, né? E aí, isso me fez pensar a quantidade de coisas que está no nosso processo, que vem da época que fazer código era caro. Para isso tem que ter artefato pesado, né? Tem que comandar o time. Agora você faz 10 versões de uma semana, cara. Exato. Assim, né? 10 é pouco, hein? 10 é pouco. Sim, é pouco. Pois é. Mas assim, acho que é importante a gente falar também dos outros equívocos, né, que as pessoas estão tendo, que não precisa mais de PM, não precisa mais de designer, não precisa mais de... Cara, precisa... são bons questionamentos. Tem gente até falando que não precisa de engenheiro, não precisa de... Assim, é uma besteira enorme, né? O que está acontecendo é produzir output, código, texto e mais, está cada vez assim, o custo está caindo cada vez mais, né? Isso está virando commodity, qualquer um consegue copiar as suas features, fazer, né? Então, assim, o modelo de produto é cada vez mais importante, porque o que faz diferença agora é entender o problema do cliente, identificar qual é o problema crítico a resolver, descobrir a solução, né? Se vale a pena. Resolver esse problema, dar resultado para a empresa. Exatamente, saber se resolver esse problema, né? Qual é o problema crítico que resolve, né? Tem que ter o bom gosto de conseguir... Olha, como é que essa produção vai ser implementada, né? Descobrir a solução, né? Então, essas coisas são cada vez mais importantes, né? Por exemplo, a ideia do Empowered Engineer, engenheiro, né? Empowered, que é o ponto mais importante. Por quê? Porque o engenheiro Empowered é quem está trabalhando na fronteira da tecnologia e consegue dizer o que é possível agora. Isso. Né? E eu vi um tweet do Paul Graham, da Y Combinator, falando assim, cara, antigamente levava anos para mudar o que é possível. Hoje em dia muda de mês para mês o que é possível. Então, assim, a ideia de Empowered Engineers é cada vez mais importante, porque é quem que está na fronteira ali. Fundamental. Porque 6 meses atrás o que não era mais possível, agora é. Então eu consigo fazer um produto diferente, um modelo diferente de trabalhar, né? Enfim, essa tecnologia toda, ela pelo menos o que eu tenho visto de forma geral, ela tira da frente alguns trabalhos mais operacionais, tanto da pessoa PM como da pessoa designer e das pessoas engenheiras também, para que elas possam se focar em coisas que são mais, não sei se estratégica é o termo, mas mais complexas mesmo, que requerem um humano mexendo mesmo, sabe? Eu tenho visto muito nesse sentido. E o que é fantástico, né? A gente se livrar de simplesmente, né, criar histórias, né, fazer protótipos e tal. Pô, já tem uma coisa que a gente com um prompt já faz um protótipo bacana, que a gente já consegue discutir em cima desse protótipo, já consegue, enfim, tirar conclusões ali, fazer ajustes. Pô, facilita muito o trabalho. Acho que vai Sim. Eu estava conversando com um conhecido meu, que ele é diretor de Product Operations de uma empresa americana, né, famosa, etc. E aí ele falando que ele estava trabalhando o conceito de toil, que em português é labuta. Isso normalmente toil se usa em engenharia, né? Toil é o trabalho que é manual, automatizável, repetitivo, que escala. Quanto mais cliente você tem, mais você tem que fazer aquele trabalho, né? E isso normalmente, esse trabalho de toil ou labuta, né, é uma preocupação que só se tem com o engenheiro, né? Que é automatizar mais das coisas de DevOps ali, né? Só que eles expandiram isso para o time inteiro, para todo mundo. Tem muito trabalho braçal que designer faz, tem muito desse trabalho, né? Então, esse trabalho que você falou assim, isso pode ser automatizável, né? Coisa que a gente deveria automatizar, porque ele é repetitivo, não agrega muito valor. Quanto mais clientes a gente tem, mais a gente tem que fazer esse trabalho. Como é que a gente pode reduzir essa carga, né, de trabalho das pessoas? Mas, como você falou, acho que pensando no time inteiro, né? Não na produtividade, né, individual, né? Como é que eu penso no time, né? E falando de time especificamente, a gente estava falando de trabalhos individuais, de como o trabalho individual vai aumentar a produtividade, mas como é que você imagina, assim, né, eu penso algumas formas, ainda não vi isso acontecer, não sei se você já viu isso acontecer, mas como é que você imagina a dinâmica mesmo do time, se os papéis, será que vão se manter no futuro de PM, de PD e Eng, né, engenharia, ou se esses papéis eles vão misturar, a gente vai ter PMs designers, a gente vai ter engenheiros PMs, como é que você enxerga? Eu ainda não vi nenhuma mudança, né, nesses papéis dentro das clientes que eu
que eu atendo, mas... Eu acho que já estão... Eu já vi, já tem gente... os papéis estão ficando meio... eles estão mudando, né? Assim, as pessoas já falam assim, eu sou meio engenheiro que é PM que coda, né? Tem designer codando, né? Você viu, deu esse exemplo da Intercom, né? Os caras fazendo pequenas mudanças. O CTO da Intercom até publicou uma carta que ele mandou para o time inteiro falando isso. Olha, uma das coisas importantes é deixar os não engenheiros ajudarem com pequenas coisas de código, porque agora dá para fazer, né? Então, assim, os papéis eles estão ficando tem mais interseção entre os papéis. Então, eu acho que quem estiver preso nessa visão antiga de, cara, esse é o meu, esse é o seu, né, em silo, ou estiver preso nessa visão que é em série, né? Eu faço isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. E a visão mais colaborativa vai ficar para trás. Né? Assim, por isso que esse conceito de vibe prototyping é importante. É o time trabalhando junto, entendeu? E não essa coisa mini waterfall. Sim, total. E aí você falou um ponto importante até. O time, assim, quando você tem funções, existe uma tendência de separar em silos, né? Eu sou responsável por isso, você é responsável por aquilo, você é responsável por aquilo outro. E eu, curiosamente, inclusive nas minhas, enfim, com as minhas clientes, enfim, ajudando no treinamento, até treinamentos públicos que eu faço, uma coisa que eu explico, que vai inclusive de encontro ao que você tem trabalhado ao longo dos anos, é a ferramenta para você conseguir ter o time trabalhando junto como um time, é você garantir que eles tenham objetivos comuns, porque se eles não tiverem objetivos comuns, cada um vai estar remando para um lado. Imagina um barco onde cada um está remando para um lado, o barco não sai do lugar. Agora, se no barco, né, independente da função, está todo mundo remando na mesma direção, aí você garante que você vai atingir aquele objetivo. Então, eu costumo usar muito os OKRs, né, antes dos OKRs, né, os objetivos, né, definir objetivo comum, mesmo que seja um objetivo mais focado em questões de engenharia, ou mais focado em questão de negócio, ou mais focado em questão de design, de experiência de uso, o objetivo é do time como um todo. O time como um todo é responsável por aquele objetivo, né? Não sei se você vê dessa forma também. Sim, claro, com certeza. Um dos erros básicos de OKR é a pessoa querer fazer OKR individual em time de produto, OKR por função, os OKRs de design, os OKRs de DPI. Gente, é OKR por time. Né? E aí a liderança de produto, engenharia e design juntos ajudam a definir, né, quais são os OKRs de cada time. Né? Mas não é o OKR por função, né? Não faz o menor sentido. Né? É a morte do time, né? A morte do time, exatamente. É aquela história. Você quer ser artilheiro ou você quer ganhar o campeonato? A gente quer ganhar o campeonato. Artilheiro, e daí, né? Então não tem meta individual, né? Tem o time. Né? Mas é bom que você falou de OKR, porque assim, uma das coisas, estratégia de produto é cada vez mais importante. Então, definir claramente, cara, qual é o problema crítico que o time tem que resolver para alcançar o objetivo de negócios. E aí, o que eu estou vendo os times fazendo, né, os que estão usando Lovable, Bolt, Cursor, etc., o primeiro passo é escrever um bom OKR, definir o contexto. Né? Pode ser usando aquele formato da Amazon de narrativa, né? Não precisa ser 6 páginas, pode ser um pouco menor, mas qual é o problema do cliente? O que você está tentando resolver? Qual é o problema que a gente quer resolver? Como é que a gente vai medir se está resolvendo o problema? Né? Qual é o contexto? Né? Tá 1, 2, 3 páginas disso aí, né? Até para o próprio AI conseguir te ajudar. Né? E para todo mundo entender também. Né? Então, ter essa narrativa, né? Que é o contexto inteiro. Né? A Netflix fala muito de liderar com contexto, não com controle. Né? Esse é um dos princípios de gestão deles. Né? Então, definir o contexto claro, definir quais são as restrições que a gente tem, quais são os constraints, definir qual é o problema que você está tentando resolver, qual a dor do cliente, que tipo de cliente está querendo resolver, por que isso é importante, como é que isso ajuda para a estratégia da empresa. Começar com isso, e aí depois, né, entrar no AI. E aí, ver quantas vezes as pessoas falam de contexto em AI. Né? Você tem que dar mais contexto para AI. Cada modelo novo que sai, eles falam, esse aqui tem uma janela de contexto muito maior. Significa que eu posso dar mais informação para o AI, né? E quanto mais informação, mais contexto para o AI, melhor será o resultado. Humanos são a mesma coisa. Quanto mais contexto a gente tem, melhor será o resultado. Né? Então, não é à toa que a Netflix fala de gerir com contexto. Então, sem dúvida alguma, ter um bom OKR definido ali. Né? Mesmo que não seja... Assim, não estou dizendo que cada feature tem que ter um OKR, não é isso. Né? Mas você tem que ter o que eu quero alcançar com isso aqui. Né? Que problema que eu estou tentando resolver, né? Então,
Aí você consegue fazer o Vibe Prototype muito melhor. Boa, boa. Legal, acho que a gente conseguiu cobrir tudo aqui, né, Felipe? Eu acho que sim, cobrimos bastante coisa. Né? E semana que vem vai ter mudado tudo já. Com certeza. Né? Mas eu acho que o último recado é que se você não está, se você é PM, designer ou engenheiro ou líder de produto e não está usando essas ferramentas, está errado. Né? Tem que estar brincando com o Lovable, com o Cursor, com V0, com Bolt, com... Qual é o seu favorito, aliás? O que você usa mais? Cara, eu tenho usado bastante o Lovable, brinquei um pouco com Windsurf, com Replit também, brinquei um pouco com o V0, mas acho que de todos acho que eu curti mais o resultado do Lovable ali. Não sei se ele vai virar a ferramenta principal, o chat GPT das ferramentas de construção, de código ali, de produto, mas eu tenho gostado bastante do Lovable. E você, o que você tem usado mais? Eu tenho visto as pessoas usando muito o Cursor. Né? Eu acho que os dois que eu vejo as pessoas mais falando é Cursor e Lovable mesmo. Né? Mas é claro que tem várias ferramentas dessas. Os engenheiros todos preferem o Cursor, que o código é melhor. Né? Essa questão também da qualidade do código, esse é um ponto importante. Então, mas isso aí muda a cada semana. Mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Muito bom, muito bom. E aí no próximo vamos pegar mais um buzzword aí pra gente trabalhar, né? Vamos pegar mais uma. Qual vai ser a próxima? Discovery? Na próxima podemos falar de Product Discovery. Esse é bom. Esse é tema quente no Brasil. Boa, fechado, fechado. Pô, muito boa essa conversa, Felipe. Adorei conversar com você. Maravilha, o papo foi ótimo. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.